No programa de hoje do Vozes da Saúde, nós vamos falar de plantas medicinais, aquelas que você pode se curar dentro de casa, colhendo a erva no quintal. Aguarde um minuto que nós temos novidades no assunto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, um programa que é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde para falar sobre pesquisa, saúde, bem-estar, tudo que possa contribuir para uma vida mais saudável. E falando em vida saudável, hoje nós vamos falar sobre fitoterápicos, vamos falar de ervas medicinais, o que você pode usar dentro da sua casa, colher no seu quintal para manter a sua saúde equilibrada. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica sanitarista, a doutora Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães, que tem uma parceria, um trabalho conjunto com a Unicamp, com a Exalc, que é ligada à USP, com o Instituto Agronômico de Campinas e com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Nair. Sirlene, a gente que agradece o convite feito pela Isis e sempre é uma oportunidade de divulgar tudo que seja sobre planta, não só medicinais, como plantas comestíveis. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho do trabalho educativo que a senhora faz na área de hortaliças, de plantas medicinais. Em resumo, a trajetória do grupo, que se chama Cozinha Medicinal, e que a gente até chamaria de experimental, há 15 anos começamos com plantas medicinais, mas no local onde a gente trabalhava, o setor público, aí no caso a da saúde, não aderiu à fitoterapia. Nós procuramos locais para implantar hortos e achamos ao lado de escola, terrenos ociosos grandes, né? E também esses terrenos não podem ter lixo, nenhum produto tóxico. E aí passamos a produzir esses hortos, sempre respeitando o que aquela comunidade, o que aquela escola espera de um projeto dessa natureza. E sempre a gente acrescentava algumas sugestões de ordem técnica, farmacológica, dizendo que aquela planta seria útil. Então, é um processo participativo envolvendo nesses locais, né, a equipe, toda a equipe da escola e a comunidade, os pais das crianças e a comunidade em torno desse horto. E essa parte educativa teve um resultado surpreendente e que fez com que a gente não desistisse dos projetos. Isso é muito importante, né? Sim. Então vocês fazem um trabalho educativo porque vocês estão educando o homem de amanhã, a mulher de amanhã, estão atuando junto com crianças. É verdade. E as próprias crianças ensinam a gente. A gente tem uma filosofia aí que sempre a gente acha importante. Não existe professor e alunos, todos são professores, todos são alunos. Sempre vai aprender alguma coisa, principalmente na área que nós trabalhamos, que grande parte vem da sabedoria popular, né? Então isso foi sempre respeitado, e até nós demos assim, as preparações caseiras, né, submetendo à apreciação de farmacêuticos, bioquímicos, para que as receitas tivessem um resultado melhor do que o povo já pratica há muito tempo e muito bem realizado. Há quantos anos a senhora vem fazendo esse trabalho junto às comunidades? A gente tem em torno de 15 anos e a gente achou que nós íamos ter algum problema com alimentação, principalmente alimentação sem produtos saudáveis, bioativos, né, antioxidantes. Então, há 10 anos a gente começou com Ora Pro Nobis, que era uma planta bem popular e tinha muita história do povo, né, que sobreviveu, principalmente superando as secas em Minas Gerais,
as mães preparavam comida à base de ora pronobis e as pessoas sobreviveram e com saúde. Durante esses 15 anos, quantas escolas já foram treinadas? Então, nós temos no Horto, a gente capacita pessoas de fora do município, a convite das municípios interessados ou entidade, mas o Horto montado nós temos em 3 escolas, porque nós trabalhamos, em última análise, com a planta também um medicamento. Então, isso exige uma capacitação constante, controle do cultivo, porque a gente lembra que a planta medicinal, cada planta tem uma forma de cultivar. Como se uma planta a gente der muito adubo, muita água, né? Com sombra e água fresca, a planta não produz os princípios ativos, não precisa se defender dos predadores. Então, ela só cresce e não produz remédio. Então, esse é um processo que exige uma vigilância, e dentro do grupo de voluntários nós temos agrônomos, professoras, farmacêuticos e principalmente os pais e pessoas da comunidade. Então, a gente também, junto às escolas, trabalhamos que esse conhecimento é multidisciplinar e que tem que aprender a trabalhar em grupo. E nós tivemos um resultado numa escola que as crianças, né, passaram a respeitar a opinião de outras crianças, inclusive influir na futura profissão que a gente destaca. Se é um agrônomo que está falando, o agrônomo diz como é a formação dele e o que ele faz. Se é um biólogo, uma farmacêutica, assim por diante. Então, existe uma preocupação de que a comunidade saiba trabalhar em equipe e sempre respeite a opinião e os problemas, seja de alunos, seja de funcionários, para que ele possa, o grupo todo seja saudável também. Saudável, né? E a senhora me disse que trabalha em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado, sim, com a Unicamp, com a Exalc, que é ligada à USP, isso, né? E até Instituto com o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Qual a parceria que une todos vocês, todas essas entidades e a senhora? Olha, a gente tem um princípio que todas essas plantas deviam ser um patrimônio da humanidade. Eles são extremamente benéficos, principalmente as plantas medicinais, as comestíveis. No entanto, existem categorias que não colocam muita fé nas plantas medicinais. Então, nós fazemos essa parceria para basear de que tem a sabedoria popular, mas as pesquisas são científicas e eles têm um valor e tem que ser respeitado. Daí o motivo, um exemplo que eu coloco, nós temos uma planta muito doce chamada cipó doce, é uma Lipia acidoides. Nós verificamos que é muito difícil extrair a parte adoçante dele, fazendo chá. Então, o que nós fizemos? Enviamos as mudas para o Instituto Agronômico, a doutora Eliane, e aí o Instituto Agronômico, com certeza, vai produzir bastante planta e vai estudar a parte química, como extrair, e pode se tornar um produto de interesse econômico para os agricultores e para o país. Então, essas parcerias abrem novas fronteiras e sempre, quando a gente fala em plantas medicinais e comestíveis, o universo de conhecimento é muito extenso. Sim. Ninguém sozinho vai conseguir saber tudo. Daí é interesse dessa parceria, e a gente gostaria de destacar a parceria da Unicamp, que cuida do município saudável. Uhum. Como é que nós podemos aproveitar espaços ociosos ou momentos para que esse espaço seja aproveitado para o bem da comunidade? Sim. Então, as plantas, nós trabalhamos com cerca de 120 plantas medicinais, então a comunidade aprende como usar naturalmente, com uma série de cautelas em relação ao diagnóstico da doença,
as interações medicamentosas, contraindicações, para que não se use indevidamente as plantas, né, que possam prejudicá-la em vez de ajudar na cura ou na promoção da saúde. Então, esse departamento é ligado ao departamento de urbanismo da Unicamp, engenharia de... E aí nós trabalhamos os hortos, nós convidamos arquitetos, porque a gente acha que esses espaços devem ser bonitos, agradáveis. Sim. E a gente verificou com os funcionários, né, da educação, que tem uma sobrecarga muito grande, ele tem um espaço onde ele possa distrair, diminuir a ansiedade, verificar, né, distrair a sua mente para alguma coisa saudável e possivelmente pegar uma muda, plantar em casa e aproveitar esse momento. Em quais municípios vocês estão atuando? Nós prestamos, assim, a gente presta assessoria, todo o setor público, em geral, é gratuito ou é cobrado apenas o preço de custo, né? E, então, são os municípios vizinhos nossos, Piracicaba, Cosmópolis, Artur Nogueira, mesmo em Campinas, a gente sempre troca experiências, né? E a gente aproveita a Semana de Fitoterapia de Campinas também para divulgar como tornar fácil esse conhecimento e, principalmente, além de cultivar, como usar corretamente essas plantas. Por que é que os governos, doutora Anaí, não adotam a fitoterapia? Já existe alguma abertura nesse sentido? O Ministério de Saúde, em torno, acho que 20 anos atrás, ele até financia projeto chamado Farmácia Viva 1, 2, 3, em grau de complexidade maior, sendo que o último tem até laboratório para fornecer tintura, pomadas, cremes, chás, né? Mas esse projeto ele é muito bonito, mas eu pessoalmente, né, sendo filha de agricultoras e sendo sanitarista, a gente trabalha muito com planejamento e epidemiologia. O nó do gargalo é a produção da planta medicinal, né? Se a gente, no nosso país, nós temos dificuldade para produzir uma alface orgânica, imagina a senhora produzir todas essas plantas de forma orgânica ou, no máximo, agroecológicos. Nós não podemos nem matar formiga com inseticida, com isca, porque não cabe nesse tipo de cultivo nenhum tipo de veneno, né? Então, a gente verificou uma parte do problema é a produção de uma planta saudável, que seja realmente aprovada para que o município possa utilizá-lo na produção de chás, tinturas, etc. Naturalmente, o município pode comprar, às vezes comprado até do exterior. A gente fica triste de verificar que até o hibisco, né, que as mulheres gostam de usar porque ajuda a emagrecer, etc., ele é importado. Eu verifiquei em um lote importado da Nigéria. Está certo que a gente queira ajudar os nossos países, né, parceiros, mas existem então esses gargalos que dependem de uma produção em grande volume e de qualidade. Não adianta a farmácia abrir um lote, encontrar perna de barata ou ter poluição, né? E então toda a cadeia da produção, processamento, secagem, chegar na farmácia e distribuir para a população, ela tem que ser fiscalizada e toda a metodologia tem que ser registrada, tá? Tem um checklist de protocolos que tem que ser seguido. Então, como é uma atividade muito complexa, o que nós fizemos? Nós partimos para horto comunitário. Pegamos as receitas caseiras, submetemos a avaliação de farmacêutico, de químico, de como aumentar a potência das receitas caseiras, né? E que as pessoas possam utilizar. E o resultado é bom, né? Mas, assim, nós temos a força também da questão da produção dos medicamentos, que é um outro gargalo, porque a produção de plantas medicinais acessíveis a toda a comunidade envolve
a Secretaria da Agricultura, a da Saúde, a educação e de vários profissionais, multidisciplinar mesmo, para ter um bom resultado. Então, nós precisamos, na verdade, são de programas, de mais programas de incentivo, a plantação dessas ervas medicinais, não é? E, na verdade, não é só passar o conhecimento, ele tem que ter um acompanhamento. Porque a pessoa esquece, né? Porque eu sempre fiz assim, mas vão mudar um pouquinho. Então, essas mudanças têm que ser monitoradas. E a gente acha que é o município que tem que ter essa equipe que possa fazer todo esse acompanhamento. Essa equipe tem que ser capacitada. O resultado a gente vai ter a médio e longo prazo, né? Isso. Apesar da gente viver aqui, o Brasil considerado celeiro do mundo, a gente ainda não está capacitado, de repente, para usar a força que nós temos. Sim, é verdade, nós teríamos mais de 3.000 plantas aí com potencial de uso com planta medicinal. Sim. E centenas de plantas comestíveis que também tem a parte medicinal. A gente sempre brinca com as crianças também, né, explicando da onde vêm os remédios que tem nas plantas. Como a planta não tem perna para correr, da vaca, do boi, ela produz, né, no metabolismo secundário, esses remédios, né, os princípios ativos, para se proteger. E que, graças a Deus, nos servem como remédios. Nos servindo, né? Então, é um processo, não é simples, a gente tem que dar mão palmatória, mas, assim, a gente acha que trabalhando com a escola, nós teremos gerações que têm um interesse voltado, e as crianças têm uma velocidade de aprendizagem muito rápida e uma curiosidade muito grande. E eles querem fazer coisas. Né? Isso é muito bom. E qual a idade dessas crianças? Olha, nós começamos com pré, tem crianças de 4 anos, 3 a 4, eles acompanham dentro do limite que não expõe ao perigo, né? E nosso foco é até criança em torno de 14, 15 anos, e a gente ainda não investimos no trabalho aí com técnicos, né? Já são adolescentes e até adultos. Né? Adultos. A senhora disse que vocês trabalham com 150 plantas, né? Em torno de 120. 120 plantas. E quais são as principais? Aquelas que puxam as outras? Na verdade, a gente vê pela procura, né? Numa procura mais tradicional, a pessoa aparece no horto, muito voltado para doença respiratória, gripe, tosse, né? E as plantas tradicionais, bronquite, a questão da asma também, e a planta que sai mais é o guaco. Mas também, como o guaco tem contraindicação para crianças muito pequenas, nós temos o xambá, que também tem a cumarina, alguns princípios ativos do guaco, e que pode ser utilizado em xaropes em crianças menores. Nós verificamos, né, até a gente brinca aqui, daqui a pouco nós vamos colocar na caixa d'água da cidade, mas há uma procura muito grande para reduzir a ansiedade e a insônia. E qual que é a planta? No caso da ansiedade... Tenho certeza que essas plantas agora vão fazer até sucesso. Eu trouxe um exemplar, que é a melissa, então, né? A melissa, cadê a melissa? Essa melissa tá... Deixa eu ver. Ela tá aqui, ó. Essa plantinha. Essa aqui? E ela é interessante para reduzir a ansiedade. Responde bem a adolescentes, né? Também se dá bem com o uso da forma de chá ou tintura. Chá ou tintura? A tintura a pessoa consegue fazer em casa, doutora Nair? Olha, na legislação brasileira teria que ser feita em laboratório. Mas a pessoa, se a gente pensar na questão da cultura europeia, do Oriente, até dos Estados Unidos, eu quero que a senhora segure essa planta. Isso, essa aqui. Eu vou falar dessa em seguida. Tá. Então, a melissa, ela é interessante, ela é fácil de cultivar e ajuda a reduzir a ansiedade em adolescentes. A melissa. A melissa. E agora a gente, para insônia... Como faz a tintura? A tintura, em geral, se utiliza a planta seca. E, em geral, feito a 10%.
que lugar, no que a gente coloca para extrair os remédios? No álcool de cereais, diluídos a 70 graus com água destilada estéril. E aí nós colocamos 10%, 1 litro, então é 100 gramas da planta seca. Se a pessoa na roça não tiver condições de secar, o teor de álcool tem que ser maior, tem que ser 80%. A rigor, depois que passar os 20 dias, tem que corrigir, né, para 70%, para que o álcool não seja tão forte para a pessoa. Geralmente, uma regra geral, a pessoa toma de 2 gotas por quilo de peso, né? E sempre é diluída meio copo de água. Né? Mas é mais fácil o chá, né? O chá já a pessoa pode fazer em casa. Na média, em geral, é 1 colher de sopa para 1 xícara de chá de água fervente. E na infusão, nós não podemos ferver. Então, ferve a água, desliga o fogo, né? E a planta é colocada e se aguarda 5 minutos. Antigamente era 10, 15 minutos. Hoje em dia está passando praticamente todas para 5 minutos é suficiente. É abafado, coa e pode-se tomar, em geral, 3 vezes ao dia. Eu vou fazer uma pergunta que eu já ouvi, uma informação que eu já ouvi e queria saber se é verdade. É verdade que a gente não deve tomar o chá de uma única erva direto por mais de 2 meses? Silene. As plantas, assim, têm alguma tolerância, mas todas elas podem ter algum depósito, elas passam pelo fígado, pelo rim, e a orientação, por exemplo, para dor, né, que é um sintoma extremamente comum. Em especial, a gente trouxe a planta chamada erva baleeira. Tem baixa toxicidade, né? Foi descoberta no Brasil, né? E a gente, mesmo assim, a gente recomenda que se faça um rodízio das plantas que combatem a dor, a inflamação. Que outras plantas nós temos? Tem a flor de sabugueiro, o mil-folhas também é analgésico, o alfavaca cravo também tem uma porção analgésica. O rodízio a cada quanto tempo? Em geral, a gente pede 4 semanas, 3 semanas. Um mês. Tem plantas de baixa toxicidade. As plantas que são mais tóxicas, no máximo, é 2 semanas de uso, de 10 dias a 2 semanas. E aí, se precisar, faz um intervalo de 15 dias. E se precisar continuar, ela poderá repetir, mas sempre sob orientação de um profissional de saúde. Olha, essa é uma informação, gente, super importante, porque eu conheço muita gente que arruma essas infusões com vários tipos de chás e tomam durante o ano, para emagrecer principalmente, não é? É um perigo isso. Sim, porque também a planta, a gente sempre lembra que é um medicamento também, né? Sim. Essa planta chamada erva baleira é uma das mais procuradas. Geralmente o pessoal usa para dor e inflamação, inclusive auxilia no tratamento da fibromialgia, né? Porque ela tem baixa toxicidade. Na forma de chá, tintura, também ensinamos a fazer um óleo caseiro, né? Nós usamos óleo de girassol, porque o óleo só dissolve no óleo, né? Não dissolve na água. E a pessoa pode fazer a aplicação externa, e essa planta é interessante, né? A gente prescreveu isso por uma pessoa que praticava algum exercício para dor, né? E ele voltou dizendo, olha, melhorei da gastrite, mas ele também é cicatrizante de mucosas, né? Principalmente. E aí a gente tem outros benefícios de uma planta com várias propriedades, né? Então é isso, tem que tomar cuidado com o uso de plantas medicinais também. Né? Tem que tomar cuidado. E principalmente com o diagnóstico. A gente tem muitas histórias a contar de pessoas de um senhor, né? Nessa comunidade que a gente começou, chama Cruzeiro do Sul, e um dia nós ficamos sabendo que ele tinha no pronto-socorro, e falei, o que aconteceu? E o senhor, que vamos chamar de José, encontrou um rapaz na rua e disse que falou que chá de folha de mamão é muito bom. E ele
tomou um monte de chá de folha de mamão, que pode irritar o estômago, e ele foi parar no pronto-socorro. Então, as pessoas apostam muito que acham que o que é natural não tem problema, tem sim. Tem, sim. Né? Também é tóxico, histórias, por né? exemplo, eu recebi um paciente, estava tratando de uma doença, e falava assim, olha, doutor, tem muita sonolência, vamos ver, o que você toma, o que você come, e no inquérito alimentar ele disse que cultivava alface. Lactuca, né, tem um leite, toda planta que tem o leite branco tem algum efeito. E quanto de salada de alface o senhor come? Uma bacia. Qual é o tamanho da bacia? A bacia era enorme. Então, a alface, ela tem um leite, ela pode ser, né, sedativa. E como ele comia muito, ele morria de sono. E a gente pediu... Eu não sabia por quê. Se você tiver insônia, como à noite. Né? E muitas histórias engraçadas, né? Que Mas gente... fica a dica, né? Para quem sim. tem insônia, Isso. né? Pode comer alface à vontade. O talinho, principalmente o talo também da alface, que a gente joga fora. Mas a senhora ia falar sobre essa plantinha, então, Aloísia. Aloísia, a gente precisa batizar o nome mais popular. Ela é uma planta para ansiedade, e também ela tem uma pequena fração que é levemente hipnótica. Então ela ajuda a induzir o sono. Só que não adianta tomar o chá e continuar no celular, né? E no computador. Desliga o celular, desliga tudo. Né? Ele realmente, a experiência clínica que a gente tem, e é baseado em estudo de laboratório da UNAERP de Ribeirão e dos médicos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Eles têm, acho que, a maior experiência na lida dessa planta. Da Aloísia. Da Aloísia. Aloísia. Tá? É muito procurada, né? E é relativamente fácil de fazer a muda e também de produzir, né? Então, Vou também levar umas mudas desse programa hoje, hein, gente? Sim, essas mudas ficam aqui para vocês agora aproveitarem. Vou pegar essa planta é muito aqui, interessante. Para a gente explorar um pouquinho os conhecimentos da doutora Nair e aprender com ela, hein? Isso aqui é alecrim? Alecrim-pimenta. É o alecrim. Apesar Só que é um do outro povo, tipo, né? Se ela quiser amassar um pouquinho a sentir, folha para sentir um cheiro, assim, tem um cheiro de remédio, né? Muito bom. Essa alecrim-pimenta é nativa do Nordeste do Brasil, tem muito uso popular. E aí ela é bastante pesquisada nas universidades, a Unicamp vem fazendo a pesquisa, ela tem uma potente atividade contra fungo e contra bactéria. Fungos e bactérias. Isso. A experiência que nós temos é um uso externo, a gente o prepara na forma de óleos medicinais e o resultado tem sido muito bom. Estamos aí aguardando o aval ok tanto de outras faculdades, e principalmente da Unicamp, da farmacologia, para a gente poder prescrever por via oral. Este aqui, o alecrim pimenta, ele se assemelha então ao óleo de melaleuca? Sim, teria algumas propriedades semelhantes. Semelhantes, né? Mas o resultado, principalmente em tratamento, por exemplo, de feridas, muitas vezes a pessoa tem infecção na unha dos pés, até da mão, fica muito inchado e nem sempre o antibiótico consegue penetrar, porque o inchaço muitas vezes impede a chegada do sangue. E aí a gente tem obtido bom resultado com a aplicação local dessa planta na forma de óleo. Do óleo essencial. Não é. Não é o essencial. Nós não temos laboratório, a gente trabalha com óleo caseiro. A gente pega a planta, a folha seca, e acrescenta óleo de girassol, cobre ele, coloca em banho-maria por 2 horas, em torno de 1 hora, 2 horas, ou menos, dependendo da planta. E daí é coado, e no óleo essencial da planta passa para o óleo que a gente colocou para extrair. E aí a pessoa aplica esse óleo na lesão, né? E o resultado clínico é um resultado muito interessante, muito bom.
Mas sempre nós temos que, né, aguardar quanto ao uso oral dessa planta, que a gente brinca dizendo que é um antibiótico natural. Sim. Estamos aguardando a avaliação Ainda das está em pesquisas. pesquisa. Está em Tá. pesquisa. O que mais que a gente tem aqui para mostrar? Essa aqui. Essa aqui é interessante. Deixa eu me pegar. Isso. Essa é uma planta Essa que foi aqui. indicada por uma enfermeira do Ceará. E a gente ficou procurando aqui em São Paulo, achei no Ceasa de São Paulo. Malvásico? O novo nome mais popular é malvarisco, mas o povo, principalmente no Nordeste, chama de hortelã da folha gorda, hortelã da folha grossa, né? E ela tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. De vias orais, é bom para afecções da gengiva, principalmente na garganta. Né? A gente faz na forma de xarope e, às vezes, a pessoa chega no horto sem voz, a gente pede para mastigar uma folha do malvarisco e ela consegue recuperar a voz, né? Porque ela tem essa ação anti-inflamatória da mucosa de vias aéreas superiores, né? E também preparamos um xarope, fica uma delícia. Nós temos que pedir para as mães guardarem bem o xarope, porque senão a criança quer ficar tomando toda hora. Dá um xarope também para gripe, resfriado, tosse. E o interessante é que é um excelente tempero, tanto para temperar a carne branca, legumes, nós refogamos junto com alho, junto com a cebola, ou só ela sozinha, e é um excelente tempero, tem um sabor muito bom. Então, é uma planta bem, assim, versátil, né? Ela é muito forte, produz muito bem, cultiva com muita facilidade. Basta tirar um galho e plantar. Bom, nós temos... Mas aqui é medicinal. Essa é medicinal também, a capuchinha? Olha que linda, ela é linda. Como medicinal, utilizamos as folhas, as flores, né, a planta, usa como anti-inflamatório, para gripe, resfriado, até para o seu chá para enfisema, que é aquele pulmão, né, que enche de ar, mas não consegue eliminar o gás carbônico e não consegue trocar, né, eliminar, adquirir o oxigênio bom e eliminar o oxigênio que foi utilizado. Chama enfisema essa doença, né? Então é uma das únicas plantas que a gente utiliza a planta inteira na forma de chá. Eu costumo usar a capuchinha na salada. Na salada. Então ela tem bastante composto bioativo, tem minerais, tem um pouquinho até proteínas, se utiliza para salada a folha, né? E a capuchinha cultivada em área meio sombreada dá umas folhas enormes, de 10 a 15 centímetros. Daí a gente usa como charuto, um sabor muito interessante. A folha. E da flor, a gente, além de consumir crua, ela tem compostos que protegem os olhos da gente contra a degeneração macular, catarata. E também nós estamos atualmente, né, macerando ela em vinho branco suave, porque o povo gosta de coisa doce, né? Porque se estivesse na Itália, eles usariam vinho branco seco. E daí para tomar, né? Que a gente une o útil ao agradável, né? E aí não precisa fazer o chá. Falando em vinho, tem uma garrafinha aqui, hein? Acho que nós temos um vinho para conhecer. Eu esqueci de trazer a flor, né, da feijão borboleta. E aqui tem uma planta que a gente acha muito interessante, que é tão fácil de cultivo. O nome dele é Bertalha, mais conhecido, as crianças conhecem como espinafre indiano. Muito rico em minerais, tem proteína e principalmente ferro. E o paladar dele é mais agradável que o espinafre comum, que é o tradicional. Da folha nova a gente pode fazer suco. A folha pode ser colocada em omelete, ela tem proteínas também. Pode colocar como mistura, como legumes, pode fazer farofa. É uma planta
uma folha assim, refogar, dá umas folhas enormes, né? E é muito aproveitada, tanto crua, as folhas novas pode ser usada como suco, as demais tem que ser cozida, e o interessante é que se cultiva até em vaso. Tá? Deve ficar bonito. Então, dá para cultivar até em apartamento. Sim. E mais uma planta comestível, que sempre a planta tem uma história. Isso no interior do estado de São Paulo, em Minas Gerais, é conhecido como almirante árvore. Ela tem a roxa e tem a verde. Ela é extremamente nutritiva, tem proteína, rica em minerais, e também tem bastante composto bioativo que protege nossas células contra radicais livres. E quando eu era criança, eu cortava para dar para as galinhas. É o que meu pai e a família me instruía. E nós não comíamos, nós não sabíamos que era comestível. Se soubesse... E daí, agora que a gente está sabendo que ela é extremamente fácil de cultivo, nasce sozinho. Sim. Ela dá flor, semente esparrama pelo seu quintal. Tá. Então, aqui nós temos uma sementinha. Que semente que é essa? Alcaparra brasileira? São as sementes da capuchinha. Né? Da capuchinha? Ela incrementa o sabor de uma salada. Ela é um pouquinho picante, mas assim, a semente é uma planta medicinal. Né? Tem um ácido, né, que pode até prevenir o mal de Alzheimer. Mas é uma parte ainda pouco explorada. Então precisa aproveitar melhor, né? Isso. E aqui o vinho. Quem está servido? Que vinho é esse, hein? Esse vinho Olha branco, a cor, uma suave, cor diferente. De colheita tardia. Né? Ele é roxo, né? O vinho é bem clarinha, né? Nós colocamos em maceração por 5 dias, 2 a 5 dias, a flor do feijão borboleta, né? A imagem eu até passei para Ana, né? E infelizmente eu esqueci de trazer uma flor linda de cor azul, né? E ela é muito rica, além de vitamina C, ela tem muito composto bioativo, composto fenólico, e são muito antioxidantes e protege a nossa célula contra a degeneração. Todo tipo de degeneração melhora o metabolismo de gordura, de açúcar, evita que as células nossas, né, se tornem eventualmente até células cancerosas, porque elas combatem os radicais livres. Né? E aí, então, ela evita as doenças degenerativas. Eu quero experimentar esse vinho. Esse aqui está muito especial, gente. Então, e a gente, né, que para evitar uma dose muito alta, trouxe uma cálice minúscula. Às vezes o pessoal reclama, mas só isso? Eu falei, só uma degustação, porque nós estamos, nesse momento, experimentando, né, essa maceração, porque hoje em dia o pessoal está com tanta pressa que nem faz chá, né? Mas agora, se oferecer um cálice de vinho, né, sem açúcar, nós não colocamos açúcar, né? E fazemos isso com a flor da capuchinha. Muito bom, Davi. Traz logo a taça, a minha taça, que essa aqui é muito pequena, né? Mas é só... A gente considera como remédio, né, esse vinho. E aí a gente, por isso que... É um remédio bom para quê? Na verdade, é para a proteção das células. Das células. Para evitar a degeneração, tanto faz as nossas doenças degenerativas mais preocupantes, desde mal de Alzheimer, o problema da doença de hipertensão arterial, diabetes, o aumento do colesterol e suas consequências, né? E a nossa grande preocupação é proteger as células que não se transformam em células tumorais. Porque, infelizmente, estamos verificando a presença do tumor cada vez em pessoas mais jovens. Né? Então... devido ao consumo excessivo de embutidos, isso. Né? São alimentos ultraprocessados, né? A gente não vai encontrar nenhum produto composto bioativo que combata os nossos radicais livres. Os radicais livres promovem a deterioração das células, todas as células.
Então a gente tem que proteger e impedir esse processo, e pode afetar qualquer órgão, inclusive incluindo os olhos, né? E órgãos principais, o pulmão, o coração, o rim, e principalmente a parte endócrina do nosso organismo, né? Esse aqui, então, na verdade, é o mesmo um cálicezinho certo, por então dia. é visto como um remédio. Como remédio, né? Não é para ficar tomando, hein? É verdade. Tudo isso que nós falamos está aqui nesse guia de plantas medicinais? Celina, é o seguinte, quando foi feita essa planta, nós reunimos os saberes populares, a população, a comunidade deu sugestão, os técnicos deram a sugestão das plantas. Nós temos algumas punks aí, como a moringa, que é considerada uma punk, uma planta milagrosa, que veio da África, né, do Oriente Médio. E esse livro é interessante porque ela está grande preocupação com a comunidade. Temos a presença no livro de pessoas da comunidade, Dona Satu, descendentes de italianos, de indígenas, que participaram. As pessoas participaram da elaboração, pessoas da raça negra, também tem presença dos orientais, descendentes chineses, de japoneses, e principalmente dos brasileiros, né? E então aí tem plantas que não se encontram mais, como o mentruz, que devido à capinação, uso de herbicida, ele está sumindo. Né? É uma planta tradicional, como vermífuga, para combater gripes e resfriados, que o pessoal dava para crianças com leite, e várias, né, plantas como o sete sangria, que é de uso tradicional, o rubim, e além disso, plantas tradicionais como a lavanda, e as outras plantas, o guaco, de uso medicinal, né? E algumas punk, a orelha de lebre. Espera aí, deixa eu ver se tem a moringa, que é uma planta de estudo mais recente. E futuramente acredito que teremos a publicação de um livro já abordando a punk sob o ponto de vista de quanto ele é importante para a saúde e prevenção de doenças. Então, a maioria é voltada para plantas medicinais. Tem mais de 200 receitas. Aqui? E também ele é muito dedicado para os professores. Então, tem noções de morfologia da planta, como se faz o composto, a compostagem, de uma maneira bem simples, né? Porque não adianta falar para as mulheres que tem que revirar o composto com a pá 3 vezes por semana. Não temos força para isso. Então, a gente inventou até uma compostagem doméstica, que a gente fala doméstica, que seria mais para as mulheres administrarem. E também tivemos o cuidado de colocar um glossário para termo técnico, e também, por exemplo, se eu tenho diabetes. Quais as plantas que tem aqui? Eu preciso estudar 100? Não, já está na listinha. Olha, a planta para diabetes indicada com receita e tal planta. Eu tenho pressão alta, eu tenho intestino preso. Então, existem as plantas com indicação de quais plantas ele deve procurar, naturalmente sempre com diagnóstico com um profissional de saúde, que pode ser nutricionista, psicólogo, pode ser um dentista, né? E outros profissionais de saúde também podem prescrever as plantas. E como que as pessoas podem fazer para adquirir um exemplar desse livro? A gente queria destacar, né, que o primeiro autor é um professor de botânica da Exalc, que é muito importante não errar a planta, né? Reconhecer corretamente. Então, ele foi editado pela Fundação da Exalc. Então, essa é uma fundação... Que é o professor Lindolfo Capelari Júnior, né? Isso. Que escreveu o livro junto com a doutora Nair. É interessante que ele apresenta a fotografia de plantas que são parecidas com a planta medicinal, mas são outras plantas, de fotos, inclusive, do mundo inteiro, porque ele visita o Jardim Botânico de vários países. Então, houve uma preocupação muito grande de reconhecimento, porque a gente encontra muitas vezes a pessoa usando a planta parecida, mas a planta errada, como se fosse medicinal. Tá, mas como é que as pessoas podem adquirir? A fundação, ele tem, né,
acho que é um QR Code, né? E a pessoa pode acessar, pode entrar no site de livro, @fealc.com.br, e eu acho que realmente ele será bastante útil pelo fato de ter receita de preparação acessível para todas as pessoas. Tá bom, então fica a dica aí para quem se interessar. Se interessar, lógico. Poder entrar no site e pedir, isso, né? É aberto para visitação, né? Toda quarta-feira. Fica em Santa Bárbara do Oeste? Em Santa Bárbara do Oeste. Qual o endereço? Endereço, pessoal, teria que digitar. O nome da escola chama Escola MFEI Anália Furlan. Anália de Luca Furlan, já saiu o mapa, né? E a visita é aberta. É uma instituição pública. Nesse local, mudas, ensinamento, é tudo gratuito, né? Uma vez por mês tem aulas? Não, é uma vez por semana. Por semana, uma vez por semana. Todas as quartas-feiras de manhã. E o acesso é aberto a todos. Se não tiver, nós, infelizmente, no momento não temos nem viveiro, nem estufa, mas a gente ensina como fazer a muda, e o que puder tirar de muda, a pessoa tem acesso à muda gratuitamente. Fica a dica aí, pessoal. E nós vamos encerrando o Vozes da Saúde de hoje, agradecendo muita gratidão à doutora Nair por esse trabalho belíssimo que ela faz em prol da educação, né? Da educação, e a gente queria, não sei se eu posso falar aí, em especial atenção ao profissional da saúde, que é um profissional que tem muito pouco de se cuidar, né, e dedicar algum tempo para si mesmo. Está sempre acudindo as pessoas com dor, com depressão, com ansiedade, com raiva, e a gente, né, faz uma sugestão de que plantar, né, colher, cozinhar, principalmente, são hábitos bastante saudáveis. É um processo terapêutico, não é? Ajuda a reduzir a ansiedade, e a gente, dentro da medida do possível, né, estamos aí para fornecer as mudas e explicar como se cultiva, como se usa e como se come. Isso. Então, muito obrigada, doutora Nair. Se você tem alguma dúvida, se quiser mandar para o nosso programa a sua pergunta, nós encaminhamos para a doutora Nair e damos o retorno, né? Ela já se comprometeu de responder. Então, se gostou desse programa, não se esqueçam de seguir nosso canal no YouTube, canal Vozes da Saúde, por meio do Sim Saúde Campinas, e clicar lá no sininho para saber novidades sobre novos programas. Pode completar. Só queria acrescentar que a Cozinha Medicinal é uma equipe de voluntários. Tem o Flávio, que é agrônomo, as professoras, a Marisa, a Marilese, a Carol, a Cristina, a dona Satu, que é a nossa patrona, e várias outras, a Neuza, são voluntários que auxiliam nesse projeto e se dedicam, ajudam as crianças a plantar e a conhecer esse mundo maravilhoso das plantas. Parabéns para toda essa equipe, a nossa gratidão pelo trabalho que vocês fazem em prol da sociedade, que é maravilhoso, que precisa ser multiplicado, né? Muito obrigada e até a próxima, pessoal.